Olá, nono ano! Hoje nós daremos sequência ao estudo da regência verbal, no capítulo 22. Como vocês já sabem, nós trabalhamos com os aspectos gerais relacionados à regência e agora nós veremos separadamente cada uma das formas, tanto a regência verbal quanto a regência nominal. E num primeiro momento, então, nós trataremos sobre a regência verbal. De que forma que ela ocorre? Ela estabelece uma relação de dependência entre um verbo e seus complementos. Isso significa dizer que o verbo, ele precisa de um complemento. Nem sempre ele tem sentido sozinho. E, quando se trata também da regência, ela determina, de acordo com o sentido que se quer dar à frase, se é necessário ou não usar uma preposição para conectar o verbo ao seu complemento. Então, é isso que nós fazemos quando estamos tratando sobre a regência verbal. E, quando se trata da regência verbal, é muito importante que nós saibamos identificar a transitividade do verbo, porque é ela que nos auxilia para que nós possamos identificar a necessidade ou não de usar a preposição. Então, inicialmente nós temos o verbo intransitivo. E o que é o verbo intransitivo? É um verbo cuja ação não se estende a um objeto, apenas sobre o sujeito. Não requer complementos. É o verbo que tem sentido sozinho, ele não precisa da complementação. Ele é um verbo que é autossuficiente. Então, aqui nós temos o exemplo. 100 bilhões de seres humanos já caminharam pelo planeta. Nesse caso, o verbo caminharam é um verbo intransitivo. Ele não requer complemento, ele não precisa de complemento. E um outro detalhe é que pode ou não ter acessórios. Aqui nesse caso nós temos a expressão que atua como um adjunto adverbial, está indicando uma circunstância, indicando o local. Então, trata-se do verbo intransitivo. O verbo também pode ser transitivo direto, que é o verbo cuja ação se estende a um objeto, que é apresentado sem o intermédio de uma preposição. Isso significa, então, que o verbo requer complemento, é aquele que não tem sentido sozinho, é aquele que precisa de uma complementação. Lentamente, os homens adquirem outras perspectivas. Nesse caso, os homens adquirem o quê? Adquirem atua como um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele requer um complemento. E nesse caso, o complemento para o verbo, ele não é ligado a ele com preposição. Nesse caso, a palavra outras, ela não atua como preposição. Então, trata-se de um objeto direto. Então, quando nós temos o verbo transitivo direto, ele precisa de complemento e esse complemento é ligado a ele sem a preposição. Temos também o verbo transitivo indireto, que é aquele cujo verbo e a ação, então, se estende a um objeto que é apresentado com o intermédio de uma preposição. O verbo também requer complemento e, nesse caso, uma preposição. Muitas pessoas já esperam por mudanças. Muitas pessoas já esperam. Esperam pelo quê? Por mudanças. Então, o esperam, nesse caso, atua como um verbo transitivo indireto, ou seja, ele não tem sentido sozinho, ele precisa da complementação.
E esse complemento é ligado ao verbo com o auxílio da preposição. E por isso, então, ele é identificado, ele exerce, no caso, a expressão por mudanças, exerce a função de objeto indireto. O verbo também pode ser bitransitivo, que é aquele que a ação se estende a dois objetos, ou seja, recebe dois complementos. Que temos então um que é preposicionado, ou seja, ligado ao verbo com a preposição, e outro sem a preposição. Existe terra para dar a cada homem seu próprio paraíso. Então, qual é a análise, qual é aqui a reflexão que nós temos que ter para conseguir identificar? Dar o que a quem? Então, temos duas complementações. Portanto, é um verbo transitivo direto e indireto. No caso, dar o que? Seu próprio paraíso. Para quem? A cada homem. Então, um deles é preposicionado, ou seja, é ligado ao verbo com a preposição, e o outro não. Nós também temos os verbos pronominais. Quando se fala em verbo pronominal, trata-se de um verbo que é conjugado junto a um pronome oblíquo. E quais são esses pronomes oblíquos? O me, o te, o se, o nos e o vos. Alguns verbos, eles são essencialmente pronominais, porque traduzem uma ideia de reflexibilidade, ou seja, a ação relaciona-se diretamente ao sujeito que a pratica. Então, aqui, quando se fala em ideia de reflexibilidade, é em relação de o sujeito praticar e também receber a ação. Temos alguns exemplos de verbos que podem, então, representar essa forma: apiedar-se, arrepender-se, dignar-se, queixar-se, suicidar-se, zangar-se. Então, esses verbos exercem essa função. Há outros também que são acidentais, ou seja, eles são conjugados como verbos comuns, mas recebem a ideia de flexibilidade quando empregados com o pronome oblíquo. Então, nós temos aqui alguns exemplos: debater, debater-se, enganar, enganar-se, esquecer, esquecer-se, lembrar, lembrar-se, pentear, pentear-se. Então, são outros verbos que, em algumas situações, eles atuam como verbos que têm essa mesma característica dos verbos pronominais. Então, a transitividade verbal, ela está relacionada à regência verbal, pois ajuda a escolher a preposição adequada para cada contexto. Então, quando nós conseguimos e sabemos identificar a transitividade do verbo, nós então temos condições de escolher a preposição que é a adequada para cada contexto. Também nós temos duas situações que devem ser observadas no estudo da regência. Primeiro aspecto é relacionado ao uso informal versus a norma padrão. Então, nós temos casos em que o verbo possui determinada regência na norma padrão, mas é coloquialmente empregado com outra regência, ou seja, quando for uma situação mais formal, numa situação de fala mais elaborada, ele segue, então, uma determinada regência. Agora, se a forma de comunicação é mais coloquial, ela segue outra forma. Aqui nós temos como exemplo o verbo chegar. Oba, cheguei à nossa casa. Quando tratar-se de situações informais de comunicação, é comum o uso da forma chegar em, ou seja, chegar em casa, chegar em algum lugar. Entretanto, há textos em que a correção gramatical é essencial
e nesses casos, então, o correto é chegar a. Então, a construção que está aqui, cheguei à nossa casa. Também, um outro aspecto importante é de que, em muitos casos, há mais de uma regência na norma padrão. E como que isso ocorre? Faz, então, referência aos verbos que admitem mais de uma regência na norma padrão, e conforme a preposição empregada, eles podem mudar de sentido. Temos aqui o caso do verbo visar. Visando ao bem de todos, vamos manter a paz. O verbo visar pode ser empregado como transitivo direto ou transitivo indireto. Então, quando ele estiver na função de um VTD, visou o planeta e programou as coordenadas. Ele está sendo utilizado com o sentido de mirar. Ele atua como um verbo transitivo indireto quando, no caso, visando ao bem do planeta, preservou-lhe os recursos. Aqui o verbo visar no sentido de objetivar, de ter como meta. Então, em casos que podem gerar dúvidas quanto ao emprego da preposição certa para o sentido que se pretende, é necessário consultar uma gramática ou um dicionário que trata sobre a regência verbal. Então, como eu já havia comentado com vocês, é importante a pesquisa, a busca da transitividade do verbo e ela orienta qual a preposição adequada. E alguns casos específicos em relação aos verbos e também quais preposições devem ser utilizadas junto com esses verbos, nós veremos na aula que vem. Então, por hoje é só e até a próxima aula.